TV Assembleia. Informação com credibilidade. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, terça-feira, 14 de novembro. Audiência pública debate psicólogo nas escolas públicas. Assembleia recebe deputados federais e prefeitos goianos. Regimento interno da Assembleia é tema de curso. Comissão de Agricultura faz a visita à Embrapa. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Esses e outros assuntos você vê agora. Aqui, no Bom Dia Assembleia. O deputado Francisco Júnior promove dentro de instantes aqui na casa a audiência pública sobre o projeto de lei que torna obrigatória a presença de psicólogo escolar nas redes públicas de ensino fundamental e médio. Segundo o projeto, o psicólogo escolar terá a função de atuar junto aos alunos, professores, direção e famílias. O objetivo é o desenvolvimento dos estudantes, das relações entre professores e alunos, aumentando a qualidade e eficiência do processo educacional. Deputados federais e prefeitos goianos se reúnem na Assembleia. É uma preparação para a mobilização federal em defesa dos municípios. O auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa ficou lotado. 6 deputados federais, o senador Wilder Moraes, os deputados estaduais Hélio de Souza e Wagner Siqueira, presidentes da FGM, AGM e CNM e ainda prefeitos de mais de 150 cidades goianas participaram da reunião. O objetivo é mobilizar o maior número de representantes para o movimento que vai ocorrer dia 22 em Brasília, com o lema "Não deixem os municípios afundarem", um pedido de socorro ao governo federal. A maior reivindicação que nós temos agora é um auxílio financeiro nesse final de ano para que os prefeitos possam fechar as suas contas. Até porque esses problemas não é de agora, esses problemas vêm de muitos e muitos anos atrás. Então os prefeitos, na sua maioria, são primeiro mandato agora, 76% dos prefeitos são primeiro mandato. Os prefeitos pegaram as prefeituras com dificuldades financeiras, com muitos problemas, e eles estão tendo dificuldades, e as receitas cada vez diminuindo. Escolheram o local certo, que é a Assembleia Legislativa, que tem uma representação através dos deputados estaduais em cada município de Goiás. O evento aqui hoje é especificamente com a bancada federal, para poder levar até o governo federal aquilo que são as expectativas e as dificuldades que eles estão tendo em vários itens, que diz respeito ao FPM, diz respeito aos precatórios, diz respeito à ajuda do governo federal para resolver a questão de resíduos sólidos. Enfim, é uma pauta extensa, difícil, mas que, a meu ver, o presidente Temer tem sido sensível e com certeza vai escutar o clamor de todos os municípios do Brasil nesse momento de dificuldade. Na reunião, que teve a iniciativa da Federação Goiana dos Municípios e da Associação Goiana dos Municípios, foram discutidas 7 matérias que tramitam no Congresso Nacional, como o novo regime dos precatórios, prorrogação do prazo para a adequação dos rejeitos sólidos e atualização monetária de programas federais. Os municípios estão com sérias dificuldades para cumprir a lei de responsabilidade fiscal desse ano. Eu, por exemplo, estou aí no 9º ano que eu administro o município, no 3º mandato, e esse ano o ano está mais difícil para estar administrando o município, mesmo porque nós estamos administrando esse ano com 10% a menos de arrecadação que no ano passado. Então, você ter menos recursos e a despesa de custeio sempre aumenta um pouco. Então, nós estamos fazendo uma administração com cortes, gastos, né? Mas mesmo assim com muita dificuldade, principalmente agora, mês de novembro, dezembro, nós estamos fechando o ano, nós temos que pagar 13º salário, nós temos que estar pagando nossos fornecedores, a lei de responsabilidade fiscal não permite você deixar restos a pagar, então nós temos que estar praticamente no mês de dezembro pagando novembro e dezembro, todas essas despesas. Estamos aqui também unidos, todos os prefeitos de Goiás, para ver se nós temos melhoria para nós poder tocarmos a nossa administração.
De acordo com a AGM, 76% dos prefeitos no Brasil estão no primeiro mandato e já pegaram as prefeituras endividadas. A redução de repasses não é de hoje. Para se ter uma ideia, no caso da merenda escolar, o governo paga só 36 centavos por dia por criança. Para o deputado federal Giuseppe Vecchi, o problema só vai resolver com a reforma tributária. Entendo eu que é fundamental esse tipo de pressão. O Congresso Nacional tem que ser pressionado a que possamos cada vez mais alocar recursos que sejam de interesse do povo brasileiro. A gente vai conseguir resolver isso só depois que tivermos efetivamente uma reforma tributária. Ela que vai certamente criar as condições de definir melhor o papel de cada ente federativo e a partir daí alocar recursos que possam certamente trazer, resgatar um pouco a expectativa da população. Felizmente o governo federal prefere fazer um ajuste onde tira o dinheiro dos municípios e coloca o dinheiro no sistema financeiro internacional. Isso não vai fazer o dinheiro rodar, circular do jeito que precisa. Então nós precisamos de investimento no município e aí, nesse momento, atividades como essa, onde os prefeitos se organizam, dialogam com a bancada federal, mas tendo o apoio também da bancada estadual, das bancadas nas câmaras de vereadores, para termos uma pressão efetiva e possamos exigir do governo federal aquilo que é de direito. Por enquanto, a regra é botar a casa em ordem. A prefeita de Santa Isabel pagou o 13º salário na data do aniversariante e enxugou as contas do município. Vai conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal, pelo menos desse ano. Nesses 2 últimos meses do ano, com certeza, com as medidas que nós estamos tomando, falando sempre com a comunidade, falando sempre com a Câmara de Vereadores, medidas estão sendo tomadas, né? A gente vai conseguir, sim, se Deus quiser, fechar o ano aí sem dívida, né? Esse é o nosso projeto até o final do dia 31 de dezembro. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. O Hospital Estadual Alberto Rácio, HGG, realiza o Saúde na Praça. Entre 7 e 1 hora da tarde, profissionais de saúde estarão à disposição do público para orientações nutricionais e médicas. Aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo de IMC e atividades físicas com suporte de fisioterapeutas. A ação é aberta ao público e acontece em tenda montada frente ao hospital, que fica na Avenida Ianguera, no setor oeste. E a Escola do Legislativo inicia curso sobre o regimento interno da Casa. Com o objetivo de capacitar os servidores da Casa, a Escola do Legislativo promove curso com o tema Noções Gerais do Regimento Interno da Alego. Conforme Catiane Almeida, que é chefe da seção pedagógica da Escola do Legislativo, o conteúdo estará focado no esclarecimento de todo o processo parlamentar. Esse curso é para dar sustentação para o que o servidor pode e o que o servidor não pode fazer dentro do regimento da casa, que é como é o trabalho dos deputados, como que se monta a mesa diretora, questão dos prazos, é o ordenamento jurídico mesmo. Então esse é um curso fundamental para a casa. E tem a colaboração importantíssima da Procuradoria, que se mostrou muito aberta para contribuir nesse trabalho. Então, sem os procuradores da casa seria impossível. Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Reconhece Goiás, Terceiro Setor. O prêmio contempla entidades do terceiro setor que desenvolvem ações para o bem-estar da coletividade. Saiba mais no site segplan.go.gov.br. E a Comissão de Agricultura aqui da Casa, presidida pelo deputado Daniel Messac, faz visita técnica à Embrapa. Com a intenção de buscar parcerias, o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia, deputado Daniel Messac, realizou nesta sexta-feira visita técnica à sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás. O chefe da entidade, Alcido Vander, explica que os servidores do local podem fornecer suporte técnico em discussões sobre agronegócio em troca de apoio político para fortalecer as pesquisas no segmento. Nós temos muita gente aqui bem treinada em vários temas e acreditamos que a gente pode contribuir tecnicamente nessas discussões. Ao mesmo tempo, a gente vislumbra também a possibilidade de o parlamento se engajar, ou no caso a comissão e o parlamento estadual se engajar muito, também na defesa, digamos, dos interesses
políticos do setor agropecuário buscando soluções para os desafios que estão aí, e um deles é recursos para a pesquisa agropecuária e para a extensão rural, que são tão fundamentais para que o agronegócio continue crescendo no estado. Após exposição sobre as atividades da Embrapa, a visita técnica foi iniciada pelo Banco Ativo de Germoplasma. Fundado há 42 anos, o local abriga 47 mil diferentes amostras de sementes de arroz e feijão. O acervo possui variedades tradicionais, linhagens mutantes e até espécies raríssimas que não são mais cultivadas. O objetivo é garantir insumos para pesquisa e é também uma estratégia de segurança alimentar. Nós preservamos todo o acervo de arroz e de feijão, amostra de arroz e de feijão do Brasil e de outros países. A importância disso é muito grande, porque nós temos materiais aqui que já foram cultivados há 100, 150 anos e estão guardados nesse banco de germoplasma. Hoje esse banco é considerado o banco modelo da Embrapa, banco de germoplasma modelo, e é considerado um dos melhores bancos da América Latina. Em seguida, a comitiva conheceu o Centro de Desempenho Animal, onde são realizadas pesquisas para melhoria genética de rebanhos bovinos. Atualmente, 68 touros Nelore e Guzerá são estudados na área. A meta é descobrir estratégias que garantam aos produtores agropecuários maiores ganhos comerciais, reprodutivos e funcionais. Nós construímos uma estrutura para dar um passo seguinte na avaliação dos animais, que a avaliação dos animais na eficiência alimentar com consumo alimentar residual, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, onde a gente consegue saber em tempo real quanto que o animal está consumindo de ração, qual que é o peso do animal e qual que quanto que é o consumo de água desses animais. A Embrapa Arroz e Feijão está situada na Fazenda Capivara, que possui mais de 1.000 hectares. Parte dos 56 pesquisadores da empresa atuam nos 6 laboratórios existentes no local. São laboratórios de pesquisa e também de rotina, de análises e desenvolvimento de experimentos e tudo mais. E esses laboratórios eles têm diferentes funções aqui dentro da empresa. Tanto eles abarcam uma série de estudantes de graduação, pós-graduação, de pós-doutorado, então contribui para a formação de cientistas para o estado e para o país. Além disso, os próprios dados que são gerados pelos laboratórios são aproveitados também pela pesquisa agropecuária, trazendo também benefícios. Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia, o deputado Daniel Messac reforçou o compromisso de buscar parcerias com o corpo técnico da Embrapa. Nós estamos aqui através da nossa presença como presidente da Comissão da Agricultura para buscar conhecer mais um pouco da Embrapa e colocar também a Assembleia como interlocutora, como mecanismo de contribuição nas pesquisas que aqui são realizadas. Dado a necessidade de recursos, nós iremos, junto ao governo, no orçamento também, procurar inserir emendas para que possam ser destinados recursos a fim de fortalecer a questão das pesquisas, porque todos nós ganhamos. Goiás ganha, o Brasil ganha, então de uma forma geral a nação está ganhando com isso. E cerca de 90 prefeituras goianas apresentaram mais de 1.000 recursos ao Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios, o COINSE, para alterar o índice provisório de 2018. Os recursos pretendem retirar da partilha do ICMS as notas fiscais eletrônicas com inconsistências. Além de alterar a distribuição do ICMS ecológico para incluir novos municípios na relação e o cálculo de distribuição da geração de energia pelas usinas. O IPM definitivo deve ser votado em meados de dezembro para vigorar em 1º de janeiro de 2018 para os 246 municípios goianos. E aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe o deputado federal Lucas Virgílio, o mais novo entre os 17 deputados federais de Goiás, ele que é do Solidariedade, é vice-líder do governo na Câmara, e nos dá a honra com a sua visita aqui aos estúdios da TV Assembleia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos os que
que estão assistindo a TV Assembleia. É um prazer enorme poder estar aqui hoje. Prazer é todo nosso, deputado. Vamos começar falando das reformas, né? A reforma trabalhista aconteceu durante todo esse ano, na Câmara e depois no Senado, foi sancionada, entrou em vigor no final de semana passado, mas agora está se falando muito na reforma da Previdência e o presidente Temer tenta aí de alguma forma, algum tipo de reforma. Qual é o pensamento do parlamento neste momento? Olha, foi muito bom nós termos aprovado a reforma trabalhista. Isso modernizou bastante as leis trabalhistas. Não foi ruim como foi noticiado para o trabalhador e está tendo reflexos já na economia. As importantes reformas lideradas pelo nosso presidente Michel Temer já têm demonstrado isso, que o nosso país já saiu da recessão, já começa a crescer. Nós vemos os índices econômicos melhorando cada vez mais e eu acredito que a reforma da Previdência ela é necessária sim. Agora a grande questão é de que forma nós vamos votar essa reforma na Câmara dos Deputados. Se é aquela que foi pretendida lá no início ou se é uma bem menor que está se pretendendo agora, né? Isso. O relator deputado Arthur Maia apresentou um relatório bastante completo e que agora pensa-se, devido a todo o desgaste político enfrentado pelo presidente Michel Temer e pela sua base na Câmara dos Deputados, se aprovar uma medida, vamos dizer assim, um pouco mais branda. Corre-se o risco de se votar essa medida e não resolver o problema da Previdência no nosso país. Então nós devemos refletir muito de que forma nós vamos encarar essa pauta e se nós devemos ou não votar essa pauta agora. Que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal precisa votar a reforma da Previdência, precisa, pois nós aprovamos a PEC do teto dos gastos e agora nós precisamos controlar as despesas exponenciais do governo. E a Previdência é uma das que mais cresce. Se nós não votarmos a reforma da Previdência, nós vamos comprimir todos os investimentos do nosso país. E vai chegar um ponto que o país vai parar devido a essa compressão que os investimentos cada ano que passa serão menores. Então nós precisamos ter essa responsabilidade. Se o momento agora vai permitir essa votação ou não, quem vai decidir isso é o próprio presidente Temer, que é muito habilidoso, já foi presidente da Câmara, sabe muito bem como funciona o parlamento brasileiro. Agora, deputado, uma reforma da Previdência que vem aí com uma previsão apenas de uma idade mínima para se aposentar é muito pouco, né? É muito pouco e não vai solucionar. Então, eu acredito, a minha opinião pessoal é que nós não deveríamos votar agora essa reforma e eu acredito que um presidente eleito, né, respaldado pelo voto popular, uma Câmara dos Deputados e um Senado renovado, nós poderíamos botar essa discussão para que nós possamos, de uma forma aberta, transparente, ver de que forma nós vamos votar essa reforma da Previdência. O que alguns economistas dizem, né, explicam, estão tendo essa argumentação, o próprio ministro Henrique Meirelles tem essa argumentação, é que não dá tempo, que o tempo é curto, que não pode se esperar para se votar após as eleições. Mas isso aí não depende de mim, depende do governo e da base, né, como um todo, dos líderes lá na Câmara, de saber a hora certa de pautar essa reforma. Deputado, no início da entrevista, o senhor disse aí, agora há pouco, que a reforma trabalhista não é ruim para o trabalhador. Eu entendi de forma recíproca que ela é boa. Ela é boa em que, na sua avaliação, para o trabalhador? Olha, ela é boa para o trabalhador em vários pontos. Um ponto que pouca gente comentou e que se está na reforma trabalhista é a equiparação entre o salário por questões de gênero. A luta das mulheres sempre foi muito grande para poder receber, pelo mesmo cargo que ocupa, né,
e isso prevê na reforma trabalhista. Há uma flexibilização de horário, de carga horária também muito boa. Hoje, se for pensar, o índice de desemprego entre os idosos é muito grande. Então, vai dar a oportunidade para aquele idoso que queira trabalhar, mas que ele não consegue, às vezes, trabalhar 6 horas seguidas, 8 horas seguidas, ele poder ter uma carga horária reduzida. Outra questão, mulheres ficam muito naquele dilema, ser mãe ou focar na sua carreira profissional. E como conciliar essas duas coisas. Com a reforma trabalhista, as mães também elas vão ter essa flexibilização. Nós também votamos o acordado sobre o legislado, dando uma autonomia maior para o trabalhador decidir sobre ele. Claro, não pode ser nada que vá contra a CLT e a perda de direitos. Todos os direitos dos trabalhadores foram garantidos e assegurados na reforma da Previdência. O que nós fizemos foi dar uma modernização e uma flexibilização nessas relações de trabalho. Muitas vezes nós queremos que o Estado pense por todos. E se uma determinada categoria pensa de uma forma e na coletividade eles querem ter um acordo com a sua categoria patronal, por que não deixar com que eles discutam entre eles, né, já que não vai haver perdas de direito? Então eu acho que foi um grande avanço sim, e já está aumentando a geração de empregos no nosso país. Assim que foi aprovada a reforma trabalhista, né, várias empresas, vários grupos internacionais anunciaram investimento e a retomada do investimento no nosso país. Deputada, e a reforma tributária? A reforma tributária é uma pauta importantíssima. Eu acho que nós temos clima para votar ela ainda esse ano. Então, esse ano ainda, eu acredito, o relator da reforma tributária, o deputado Raul, é um conhecedor muito bom dessa matéria, é um professor que nós temos lá na Câmara dos Deputados, e ele vem trazendo uma série de modificações que vá incentivar a retomada do crescimento econômico. E, inclusive, ele mexe também na distribuição dos recursos para os municípios. Há uma concentração muito grande de recursos com a União e falta muitos recursos nos municípios. Então, com essa reforma tributária, nós temos duas boas oportunidades de rever a grande carga tributária que há no nosso país e melhorar também o pacto federativo, distribuindo melhor esses recursos que ficam muito concentrados na União. Deputado Lucas Virgílio, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Bom Dia Assembleia com mais dessa entrevista com o nosso deputado federal. Fique ligado. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Ligue 141. CVV, a linha da vida.
Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Voltamos aqui no estúdio com o deputado Lucas Virgílio. Deputado, o senhor tem o primeiro projeto de lei de 2015, que se trata do projeto do incêndio da Boate Kiss. O que ele se trata? Assim que eu tomei posse, para que pudesse combinar o fato de eu ter sido o deputado mais jovem do estado de Goiás com a minha profissão, que eu sou corretor de seguros. Como eu iria contribuir para a sociedade usando essas duas questões. E a gente pensou nisso, pois quando houve esse incêndio na Boate Kiss, onde 242 jovens tiveram suas vidas ceifadas, não havia nada que garantisse a segurança desses jovens. Teoricamente, não sei como, a boate tinha o alvará de funcionamento, ela estava autorizada a funcionar. Esse projeto vincula ao alvará de funcionamento uma apólice de responsabilidade civil e de incêndio. Por quê? Porque quando for fazer a inspeção de risco, quem vai fazer é a seguradora. E se ela chegar lá e ver que não tem, exemplo, portas corta-chama, sprinkler, brigada de incêndio, que aqueles materiais não são inflamáveis, dependendo do risco, ela vai declinar o risco, pois o risco é muito alto e declinando o risco, o proprietário não vai ter o alvará de funcionamento. Ele vai ter que readequar todo o seu estabelecimento para ser um risco bom e ser assegurável. E se for um risco bom, assegurável, a seguradora vai emitir a apólice, ele vai ter o seu alvará de funcionamento. E que no caso, como houve na Boate Kiss em Santa Maria, com certeza, se aquela boate tivesse toda equipada, preparada com as normas de prevenção a incêndio, não teria tido tantas vítimas. E mesmo se houvesse, né, as famílias estariam amparadas. Então eu acredito que é um projeto de suma importância para o jovem brasileiro. Hoje nós jovens, né, frequentamos tantos lugares, casas de shows, parques e exposições, e não há nada ali que garanta a nossa segurança. E quantos pais de família hoje ficam em casa preocupados, não dormem porque os seus filhos saem à noite, além do risco da falta de segurança que temos no nosso país, há esse risco também. Então eu acredito que é um projeto muito inovador e faz com que nós minimizemos o maior risco possível para um novo incidente como houve em Santa Maria. Deputado, mas dá para se conseguir a aprovação desse projeto ainda este ano ou ainda nessa legislatura? É possível? Eu venho tentando. Foi o primeiro projeto protocolado na Câmara dos Deputados na atual legislatura. Tanto que é o número 1, né? É o número 1. Mas o processo legislativo, ele é muito demorado. Desde 2015, quando eu protocolei, já se passou pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e já passou pela Comissão de Finanças e Tributação. Estou tentando votar e aprovar esse projeto, que quem é relator na CCJ é um deputado goiano também, o deputado Fábio Souza, é relator desse projeto lá. E após a CCJ, esse projeto vai a plenário. Então eu espero que ainda nessa legislatura
a gente consiga aprovar esse projeto. E quem sabe, o mais rápido possível, o Senado Federal possa votar também e colocar em prática um projeto que eu não tenho dúvidas que será muito importante para a segurança dos nossos jovens. Outro projeto de sua autoria é um que, em alguns casos, né, os avós podem ter direito à licença paternidade, algo nesse sentido, é isso mesmo? Isso. Eu tenho uma filha de 1 ano e durante a gravidez da minha esposa, a gente pensou muito nas pessoas que não têm uma condição de ter um acompanhamento durante a hora do parto, naquele momento em que a mãe é muito novo para ela e ela se sente até muito desamparada. E quem amparou muito a minha esposa, ajudou muito, foi a mãe dela. Aí a gente pensou, poxa, imagina aquela mãe que está dando à luz e não tem o pai. A licença maternidade no nosso país, ela ainda tem um tempo ainda, eu acho, muito curto. Porque o primeiro ano da formação de um bebê é muito importante. Quanto mais tem esse acompanhamento, melhor é o cidadão, é o ser humano que vai ser formado. Então, tendo em vista isso, a gente pensou nesse projeto para que a licença paternidade possa ser tirada pelos avós maternos para dar essa segurança, esse assessoramento que é tão necessário. Infelizmente, a lei só permite que sejam 5 dias de licença paternidade. Então, nós tivemos que adaptar e colocar somente os 5 dias. Mas tem outros projetos na Câmara que tratam para ampliar a licença paternidade. E assim que, né, ambos os projetos forem aprovados, de acordo que aumenta a licença paternidade, aumentará também o direito dos avós maternos em caso de ausência do pai. Ok, deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade, né? O mais jovem entre os 17 deputados federais, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios, por essa entrevista aqui ao Bom Dia Assembleia. Eu quem agradeço, espero contribuir, voltar em breve para que nós possamos debater novos temas de interesse da sociedade goiana. Muito obrigada pela presença, deputado. Obrigado. O governo estadual encaminhou o projeto à Assembleia que fixa em 14,25% a contribuição previdenciária do servidor público civil e militar. A proposta já está na comissão mista para ser votada. E sessão solene comemora a consolidação dos colégios militares em Goiás. A iniciativa foi do deputado Virmondes Cruvinel. Aqui o momento é de reconhecer esse trabalho exemplar que os colégios militares aqui do estado de Goiás possuem, são 19 anos de história e principalmente formando as pessoas não só na parte educacional, mas também formando cidadãos com valores, com princípios, com vocação inclusive para trabalhos sociais. Eu percebo a importância e o engajamento que os colégios militares fazem nesse sentido, trazendo o aluno não só para aquela realidade dentro da sala de aula, mas na realidade do mundo em que vive, um mundo que tem violência, um mundo que tem desigualdades e procurando inclusive com esses valores dentro da escola, formar o cidadão para o futuro. E o deputado Carlos Antônio esteve no seminário da Secretaria da Juventude da UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O evento discutiu o papel do parlamento na construção de políticas públicas para a juventude e desafios no combate ao extermínio da juventude negra na Amazônia. O deputado Carlos Antônio é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente aqui da Assembleia. Escola do Legislativo promove curso de português. É uma parceria com a Seção de Atividades Culturais. Foi encerrado nesta segunda-feira o curso de português técnico oferecido pela Escola do Legislativo. Durante 6 encontros, os alunos aprenderam noções básicas sobre a elaboração de documentos oficiais. Responsável pelas aulas, o professor Wellington Coelho destaca parte do conteúdo ministrado. O curso teve como objetivo dar uma visão panorâmica dos usos da língua para se chegar à aplicação objetiva dentro da Assembleia Legislativa, objetivando uma maior facilidade para a produção dos textos
que normalmente são empregados na casa, principalmente memorandos, ofícios e relatórios. A maior dificuldade se volta para conteúdos básicos gramaticais, como sinais de pontuação, acentuação, regência, concordância, uso da vírgula. Inclusive, muitos solicitaram que a Escola do Legislativo prepare cursos específicos para sanar as dúvidas que eles têm nessas frações gramaticais. A servidora Angelita conta que o curso proporciona um aprendizado bastante útil ao cotidiano dos servidores da Assembleia Legislativa. Eu vou aperfeiçoar mais os documentos que eu realizo, que são memorandos, isso no meu ambiente de trabalho. Com esse curso, eu vou ter mais facilidade. Eu acredito sim que o professor está dando ferramentas, ensinando maneiras de ter mais coerência, fazer um texto melhor. E agora você confere a agenda da Assembleia para esta terça-feira. A Escola do Legislativo realiza a 24ª edição do programa Escola no Legislativo, com os alunos da Escola Municipal Benedita da Silva Miranda. Agora de manhã também acontece audiência pública sobre projeto de lei que propõe a obrigatoriedade da presença de psicólogo escolar nas redes públicas de ensino fundamental e médio. Às 10 horas acontece a abertura da exposição Ícones Negros. Às 14h está prevista a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E às 15h acontece a sessão ordinária no plenário Getulino Arteaga. O Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Uma excelente terça-feira para você. Um bom dia e um ótimo feriado para você. TV Assembleia. Informação com credibilidade.